Fala rapaziada, aqui é o Henrique Naegeli e esse é o meu definitivamente primeiro vídeo no YouTube. O meu objetivo aqui no YouTube é conversar com vocês, trocar ideia mesmo das coisas que eu sei, das coisas que eu penso, das coisas às vezes que eu penso fora da caixa e principalmente falar sobre economia, negócios, futebol, já que a gente está em época de Copa, política, geopolítica, assim, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês e falar sobre umas teses de conspiração, teorias bizarras e coisas do tipo. Já que estamos em clima de Copa, eu acho que nada mais legal, né? Nada mais útil do que a gente falar de Copa, não é mesmo? Então eu gostaria de trazer, tipo, uma comparação e falar um pouco sobre a diferença entre como é no Brasil e como é na França. Já que ontem, né, hoje é 30/6/2026, às 5h10, eu não sei quando eu vou subir esse vídeo pra vocês, mas ontem o Brasil jogou com o Japão e o Brasil, sabe, passou um pouco mal pra ganhar do Japão. E digamos que é a melhor geração japonesa. Tudo bem, é a melhor geração que jogou no Japão até agora, mas mesmo assim ainda é o Japão. E tipo, é um pouco ruim você pensar numa geração brasileira que já teve Ronaldinho, que já teve Kaká, que já teve Rivaldo, Ronaldo e grandes craques como Zico, como Pelé, que a gente já ganhou 5 Copas e passar tipo sufoco com o Japão. Apesar de que na Copa de 94 também o Brasil passou sufoco, mesmo jogando com seleções inferiores. Mas mesmo assim ainda é um pouco difícil, sabe? Porque é o Japão, entende? Mas o Brasil jogou como um campeão, até porque Copa não se joga e Copa se ganha, e o Ancelotti ele entende muito bem disso, mais do que a gente, porque eu queria que tirasse o Casemiro na virada do jogo, ele não tirou, então talvez se o técnico do Brasil fosse eu, a gente teria perdido. Provavelmente, porque eu teria tirado o Casemiro, eu não teria colocado o Martinelli, talvez eu tivesse colocado o Neymar, porque eu sou Neymarzete, mas tudo bem, eu não vou criticar mais o trabalho do Ancelotti, mas espero que ele chegue pelo menos uma semifinal, pescar uma semifinal, porque já tem desde 2014 que o Brasil não chega nem numa semifinal. E é muito impressionante o quanto que a gente perdeu a esperança na seleção brasileira. Praticamente o país é dividido entre pessoas que torcem para o Brasil e outras pessoas que torcem para Messi, para Cristiano Ronaldo, ou para França, ou para Mbappé, e torcem para outros times, porque não tem mais esperança que o Brasil possa ganhar uma Copa novamente, que o Brasil possa ser ex em 2026. Para falar a verdade, esperança de fato eu não tenho tanto. Eu torço bastante, mas conhecendo um pouco o futebol, pensando na lógica que o futebol não obedece à lógica, até porque a gente viu que Paraguai eliminou a Alemanha, o Marrocos eliminou a Holanda, que as seleções europeias, né, do grande nível de futebol, da primeira prateleira, da segunda prateleira ali do panteão do futebol, mas a gente entende que, de acordo com a lógica, é um pouco difícil a França, que tem, sei lá, 4 Vinícius Júnior ou até melhores que o Vinícius Júnior, perder pro Brasil que tem um só. Sabe? Porque, assim, enquanto você olha pro ataque do Brasil e você coloca toda a esperança no Vinícius Júnior, que tá jogando pra cacete, o cara é uma pica, você pensa que você olha pro ataque da França e tem Dembélé, Doué, Olise e Mbappé, que parece que são 4 Vini Júnior. Na verdade, Dembélé e Doué são atuais campeões, né, da Champions. E o Olise foi talvez top 3 melhor jogador da Europa esse ano. E o Mbappé nem se fala, é o melhor jogador do mundo há muito tempo, há muitos anos. Talvez há 3 ou 4 anos que o Mbappé é o melhor jogador do mundo desde a Copa de 2022. Apesar dele não ser coroado o melhor do mundo, ele é o melhor do mundo, todo mundo sabe disso, porque é um jogador extremamente decisivo e na Copa ele se transforma. Não eliminando a hipótese que a França vai jogar agora, são 5h13, a França vai jogar com a Suécia daqui a pouco. Que a França possa sim ser eliminada pela Suécia, ela pode ser eliminada porque é jogo de Copa, mas é muito difícil, porque você pensa que na frente tem 4 jogadores muito absurdos que a qualquer momento eles podem simplesmente acabar com o jogo. Se tiver um no seu dia, já vai ser difícil. Imagina que se os 4 estiverem no dia deles. Então, cara, é muito difícil você olhar e pensar nisso. Aí eu vi uma parada e eu comecei a estudar sobre aquilo, porque eu queria fazer um vídeo sobre aquilo. Que a seleção francesa não tem jogador francês. Que do panteão do elenco atual, do elenco titular, né? Dos 11 jogadores só tinha um francês. E eu vi aquela informação e falei, caramba, que loucura. Os jogadores vêm da África e vão jogar na França e tipo, a França tá fazendo isso e não tem jogador francês. Só que eu fui pesquisar a fundo e eu vi que essa informação era uma mentira. E é por isso mesmo que eu tô fazendo esse vídeo agora. Porque pensar que do elenco francês, dos 26 jogadores, que não são mais 23 e sim 26, que foram convocados para a Copa, só 3 não são franceses. Se eu não me engano, o Olise não é francês, eu acho que ele é inglês. O tal de Samba ou Sampa, tem outro jogador também que não é francês, mas são apenas 3. E de titulares, protagonistas, apenas o Olise. Mbappé é francês, Doué é francês, Dembélé é francês, Rabiot é francês, queira você ou não. Eles nasceram na França. Eles podem ter pais, tios,
ou avós e são de países africanos, né, como Marrocos, como Haiti, mas eles são franceses. Só que quando eu vi essa informação, eu fui buscar mais a fundo, eu fui procurar um pouco. E a informação que eu fiquei mais impactado ainda é que existem 99 jogadores nascidos na França que estão jogando essa Copa. Mas como assim, Henrique? A França só tem 26. Porque jogadores de seleções como Marrocos, Argélia, Senegal, Costa do Marfim, Tunísia, Haiti e Congo, jogadores de todas as seleções vêm da França. São jogadores nascidos na França. Não todos os jogadores, mas muitos. Porque você pensa, apenas 26 são na seleção francesa, na verdade 23 franceses, né? E existem 99 franceses na Copa. Então, 99 dá pra formar mais 3 times franceses. E estão em outros times. E você vê que a França ela poderia ter facilmente uns 3 times titulares. Até porque Cherki tá no banco. Então, por que, do nada, porque a seleção francesa, geração francesa, é tão absurda, de boa, e mesmo assim ela consegue fornecer jogadores para outros países africanos e ela continua sendo a potência, né, mundial, a grande potência no futebol europeu e mundial é a França, apesar da Argentina ter uma geração muito boa, apesar da própria Inglaterra, sempre com essa narrativa, o futebol tá voltando para casa e nunca volta, tem uma geração muito boa, apesar de ter deixado, né, grandes craques de fora da Copa, ela tem uma grande geração. Aí eu me peguei pensando nisso, cara, como assim 76 jogadores são franceses e não defendem a seleção francesa, eles defendem outras seleções. Até porque eu imagino que eles pensam que eles não vão ter vaga naquela seleção que só tem grandes jogadores, como Tchouaméni, como Koundé, como Dembélé, Mbappé. E assim, é um negócio absurdo de craque, né? Então é justamente o contrário, as pessoas achavam que os jogadores franceses não eram franceses, mas na verdade os jogadores de Argélia, de Senegal, de Marrocos, de Costa do Marfim, de Tunísia, de Haiti, de várias seleções são franceses. Olha que loucura, olha que parada louca. E eu comecei a pesquisar isso e eu queria entender. Aí eu pensei, cara, quantas pessoas, porque a gente tem uma geração portuguesa também muito boa, quantos habitantes tem no Portugal? Porque eu já ouvi falar várias vezes que Portugal é do tamanho de Minas, ou menor do que Minas, tamanho do Rio de Janeiro, que seja. Quantas pessoas tem no caramba do Portugal? Existem 10 milhões de pessoas. Aí eu pensei, caramba, porque o Brasil tem 200 milhões de pessoas. A gente tem 20 brasileiros a cada um português. Como que a gente não consegue ter uma melhor geração que eles? E a França? A França tem aproximadamente 70 milhões de habitantes. Cabem 3 Franças de habitantes dentro do Brasil. A cada um francês, existem 3 brasileiros. Como a gente não consegue ter uma boa geração como a da França? O Brasil, eu não estou tirando o mérito da seleção, porque a gente tem bons jogadores sim. Tipo, nós temos bons defensores, nós temos zagueiros que estão no primeiro panteão, né, do futebol mundial, mas a gente tem jogadores que, tipo, como o Rafinha, que tiveram no top 5, mas apesar de que na seleção não joga nada, é impressionante que o Rafinha não consegue render na seleção o que ele rende no Barcelona. Um pouco disso é também que o Rafinha ele joga contra Real Valladolid, Zaragoza, times que são do pequeno, né, que a Liga Espanhola ela é muito fraca, só tem Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Então dá pra entender por que o Rafinha joga muito bem nesses jogos e não joga tão bem na seleção, né? Porque ele vai jogar contra seleções de grande porte, de um patamar maior. Apesar de que contra o Marrocos ele também não jogou nada. Ele só corre, mas não joga nada. Mas tudo bem, o Rafinha tá fora de discussão porque ele já tá até fora da Copa. O ponto é, como a geração francesa é muito superior à geração brasileira, sendo que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e a França tem 68. Como isso? E eu comecei a estudar essa parada, eu comecei a entender. A parada é muito pior do que eu pensava, porque, tipo assim, Paris, a região metropolitana de Paris, ela tem basicamente 5% de todos os jogadores que estão na Copa. Não é a França, é a região metropolitana de Paris. Você entendeu a informação que eu tô falando? 5%, vamos pensar que a Copa tem 48 seleções. 48 vezes 26, Henrique, essa conta, 48 vezes 26, quanto que dá? Eu não faço ideia agora, mas eu acredito que dá um pouco mais do que 1000, tá? Aqui na minha conta. Dá um pouco mais do que 1000. A França tem basicamente 5% disso. 5% dos jogadores que estão na Copa são franceses. Cara, é muita coisa. Não franceses, eu falei errado, são parisienses. Eles nasceram na região metropolitana de Paris. E o que Paris tem de tão diferente dos outros lugares do mundo ou das seleções, né, sul-americanas? O que Paris tem de tão diferente? E eu comecei a procurar isso e tentar entender. Cara, será que é o talento realmente? Pô, é o Dembélé, é o Doué, é o Olise, é o Mbappé. Será que são jogadores muito talentosos? Por que não surgem jogadores tão talentosos como esse aqui no Brasil? Não tirando mérito de Ryan,
de Igor Thiago, ou do próprio Endrick, ou do Vini Júnior, porque o Vini Júnior eu acredito que é o único que está no patamar desses jogadores. Eu acredito que um patamar abaixo do Mbappé ainda, mas é o único que está no patamar deles, que são grandes craques mundiais. Mas Rafinha, Ryan, Endrick, Igor Thiago não estão no patamar desses jogadores. Matheus Cunha, por exemplo, não estão no patamar desses jogadores. E como é que o Brasil, que tem 3 vezes maior, né, a população do que a França, não consegue produzir jogadores tão bons? Eu comecei a me pegar nessa pergunta. E você vai entender que os parisienses têm 5% da quantidade de jogadores na Copa. Essa informação é muito bizarra, porque eu me apeguei nela e falei, cara, não é possível. E eu queria entender o porquê. Aí eu cheguei num nome chamado Clairefontaine. Aí eu comecei a pesquisar e entender, Henrique, o que é Clairefontaine? Basicamente, do que eu entendi, tá? É um ecossistema que forma jogadores na França. Não é um time. Tipo, não é um time. O cara que tá em Clairefontaine, ele também joga em outros times. Ele joga, sei lá, no Montpellier, ele joga no Le Havre e outros times franceses, o PSG, que seja, na base, né? Mas não é um time. É um lugar onde os jogadores permanecem durante a semana, não jogadores que eu falo, gente, jogadores de grande panteão mundial ou da League One. Eu tô falando jogadores tipo jovens, atletas jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Eles permanecem nesse lugar. Clairefontaine fica aproximadamente uns 50 quilômetros de Paris. É uma área cercada de floresta. Mas é um lugar onde se formam jogadores. Mas ali não é o segredo ainda. A gente não fala que aquilo ali é o segredo. Parece que a diferença entre Brasil e França é basicamente a organização, o processo. A França, ela foi muito desiludida e ela perdeu muitas Copas, ela perdeu muitos jogos. Apesar de ser uma França que hoje é tricampeão mundial, a França ganhou o primeiro título em 98. Então, quando a França ganhou o primeiro mundial, o Brasil já tinha 4. E a França, eles são muito apaixonados pelo futebol, parece ser. E são muito críticos também, até porque eles tiraram o Messi, tiraram o Neymar. O Mbappé acabou indo embora, mas eles tiraram o Messi, tiraram o Neymar. Eles protestaram na casa do Messi. Isso é muito difícil acontecer. Tipo, imagina você protestar pro Messi sair do teu time. Foi o que os parisienses fizeram. Então, tipo, se você não joga aqui, você tá fora, independente do teu nome, da tua cor, do teu sexo, o que seja. Então, tipo, tu pensa que é um lugar onde as pessoas são apaixonadas pelo futebol e são muito críticas ao futebol. Esse lugar é a França. E eu quero entender por que o futebol francês vem dominando o mundo. E eu não falo só de França, gente. Porque a França tá na final da Copa do Mundo em 2018, 2022 e provavelmente vai chegar na final também em 2026. Apesar de ser difícil cravar, porque tem uma grande seleção espanhola também do lado. Não é só a França, porque o PSG chegou na final da Champions ano passado e ganhou essa final de novo. Então por que raios o PSG e a França vêm dominando o mundo? O futebol francês vem dominando o cenário. E não é só isso, porque tipo, os melhores jogadores também de outros times são franceses, por exemplo. Não que o melhor jogador, a gente não vai comparar Olise e Harry Kane, mas Olise foi o grande jogador da temporada do Bayern, da Alemanha, e ele é francês. O Mbappé é o grande jogador do Real Madrid e ele é francês. O Doué e o Dembélé são grandes jogadores do Paris e eles são franceses. Então não é tipo, o Cherki é um grande jogador no Manchester City e ele é francês. E olha, o Cherki é reserva. Ele é reserva na seleção da França. O Cherki daria um baita de um 10 na seleção brasileira. Talvez seria o melhor jogador da seleção brasileira, o segundo melhor depois do Vini Júnior. Não vou fazer essa comparação entre os dois, porque um é meia e outro é ponta. Entende? Mas assim, eu queria entender um pouco mais disso. E eu cheguei nesse nome, Clairefontaine. Então, só dar uma lida aqui pra você contextualizar pra você entender. Ó, os garotos normalmente entre 13 e 15 anos passam a semana treinando e estudando nesse lugar, Clairefontaine. Nos finais de semana voltam para os seus clubes de origem para disputar partidas oficiais. Ou seja, Clairefontaine nunca substituiu os clubes, foi o que eu falei com vocês. Ela funciona como um complemento de excelência. O objetivo nunca foi tirar o jogador do clube, mas acelerar o desenvolvimento dele dentro de um padrão técnico definido pela federação. Então parece que a federação francesa está por trás dessa parada. Não é tipo só o objetivo de tirar o jogador do clube, porque nos finais de semana eles devolvem os jogadores ao Le Havre, ao Le Paris, não sei agora os nomes dos jogadores agora da França, Paris FC, o nome dos times da França. Porque até a Liga Francesa não é tão... Eu vou falar disso ainda, da Liga Francesa, que não é tão pica como as outras. Mas o objetivo de Clairefontaine não é isso. O objetivo de Clairefontaine é formar esses jogadores. E, cara, uma parada que eu vi que eu achei muito bizarra e muito maneiro é que, tipo, no Brasil, quando o moleque escolhe jogar bola, ou ele joga bola ou ele estuda. Tipo, ele pode continuar estudando, é claro, mas ele meio que abandona o estudo. Tipo, ele vai na aula quando ele quer, ele falta aula em dia de jogo e tudo bem, tá tudo certo. Porque ele abandona, tipo, ele dá o all-in na vida. Aqui no Brasil a gente faz bastante isso, que é tomar o risco e dar o all-in. E na França parece que não acontece isso, porque os jogadores que estão em Clairefontaine e os jogadores que vão para os times, né,
de primeiro panteão da França, eles continuam estudando até o ensino médio para terminar a escola, para tipo não ser a única opção. O cara apostou tudo no futebol e daqui a pouco ele não tem opção de carreira e ele vai virar um profissional qualquer. Não que desmérito dele, mas ele vira um profissional qualquer, que seja, não vou falar o nome de nenhuma profissão. E na França eles olham muito bem para isso, porque apesar do cara estar se desenvolvendo no futebol, ele continua estudando regularmente, tirando notas boas, e o futebol ele é conciliado com estudos. E olha que loucura, porque no Brasil o cara investe tudo no futebol, ele vai para cima, tipo, ele dá o all-in e mesmo assim ele não consegue se tornar melhor que o jogador francês. Eu não sei, será que é o quê? Tem alguma coisa na água deles que é diferente? Eu comecei a viajar nisso, a tentar entender essa parada. O sistema, ele é um dos pontos. O sistema francês de formar jogadores é um dos pontos. Mas não é como, por exemplo, a gente pensar igual, o Brasil ele vende os seus talentos e exporta os seus talentos muito cedo, a França o mesmo. A grande compradora de talentos é a Premier League. Os melhores talentos estão lá no Barcelona e Real Madrid. O futebol mundial basicamente hoje se resume a isso. Barcelona, Real Madrid e Premier League. Basicamente. Apesar do Barcelona não vem ganhando nada faz muito tempo, mas tipo, o jogador ele tem um sonho. Pô, quero jogar no Barcelona, quero jogar no Real Madrid por causa de grandes jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo. Ou quero ir para a Premier League, jogar no Arsenal, no Manchester City, no Chelsea, no Manchester United, que é a grande liga que compra esses jogadores e compra caro. E eu queria também falar um pouco sobre isso, mas o ponto é que Clairefontaine, ele não é tipo a base. Ele é basicamente o último degrau de um sistema que vem tipo gigantesco por trás. Um ponto muito maneiro que me chamou muita atenção é essa parada, que é tipo, eu vou ler pra você, é o projeto duplo. O jovem, ele continua estudando enquanto se desenvolve como atleta. Existem quase 1.000 estabelecimentos escolares integrados ao programa esportivo da federação, justamente para que o desenvolvimento acadêmico caminhe junto com o esportivo. O objetivo nunca foi apenas formar jogadores, foi formar pessoas capazes de continuar evoluindo dentro ou fora do futebol. Será que é por isso que os jogadores franceses são mais inteligentes que os brasileiros, ou que os alemães, ou que os ingleses? Será que esse é um ponto? Será que isso é em toda a Europa, existe isso, ou é na França especificamente? Um ponto que me pegou muito, que eu vi um vídeo do Ryan comentando sobre a diferença dos jogadores africanos e dos jogadores franceses. E uma grande diferença dos jogadores que vêm da África e jogam na França é o consumo de proteína muito cedo. Que os jogadores africanos não têm tanto acesso à proteína cedo. E depois que eles se formam jogadores, depois que eles vêm para a França, eles têm acesso à proteína e isso desenvolve muito bem eles. Então, o ponto é, porque a proteína, se você não tem acesso a ela, ela faz um efeito no cérebro que ela te deixa mais inteligente, tá? Na maneira porca de dizer. Você fica mais inteligente quando você consome proteína. E os jogadores africanos, por não ter tanto acesso na proteína, eles não conseguem se desenvolver tão bem, os talentos, como os jogadores franceses. Aí eu comecei a pensar, será que o Brasil, por ser um país que tenha fome, né, em enorme escala, eu não sei como isso é na França, né, mas tenha muita fome em enorme escala, e principalmente em lugares de periferia, que é da onde saem os melhores jogadores, porque os melhores jogadores brasileiros saem das periferias, como Neymar, como Vini Júnior, que saiu de São Gonçalo, Neymar, que saiu da Baixada Santista, os melhores jogadores são os que saem de periferia. Será que, por eles não terem, não tô falando de Neymar e Vini Júnior específico, tá? Porque eles foram muito bem apadrinhados desde cedo, então acredito que eles já devem ter tido patrocínio cedo e começou a mudar a carreira cedo. O Neymar ficou rico não foi com 20 anos, foi com, sei lá, 15, 16 anos. Então é um pouco diferente. Mas será que os jogadores, por virem da periferia e não terem tanto acesso à proteína, digamos assim, como os jogadores franceses, será que é por isso que eles não são tão desenvolvidos quanto? Isso começou a coçar minha cabeça. E eu achei uma informação muito interessante. Não só a proteína, eu vou te explicar um pouco. Ó. A proteína é importante, mas ela é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. O cérebro em desenvolvimento precisa de energia, proteínas de boa qualidade, ferro, zinco, iodo, vitaminas, ácidos graxos, como DHA e diversos outros nutrientes. A deficiência desses nutrientes, principalmente nos primeiros 1000 dias de vida, está associada a prejuízo no desenvolvimento cognitivo, na atenção, na memória e na capacidade de aprendizagem. Quando a gente olha para um jogador francês, normalmente está vendo o resultado de um ambiente que, em média, oferece acompanhamento médico desde cedo, vacinação, alimentação relativa equilibrada, escola, prática esportiva organizada e menos exposição à desnutrição infantil. Isso não significa que toda criança francesa tenha uma infância perfeita, nem que toda criança brasileira ou africana tenha uma infância pior. Significa apenas que, em nível populacional, fatores como nutrição, saúde e educação aumentam a probabilidade de uma criança desenvolver todo o seu potencial. Cara, isso é muito verdade. Porque a gente vê que a maioria, tipo assim, por exemplo, das pessoas que viram psicopatas na vida ou sociopatas, basicamente são traumas da infância.
A infância diz o que você vai ser como um ser humano adulto. A tua infância é muito importante. E será então porque os jogadores virem da periferia, periféricos, não terem tanto acesso à proteína, ou a saneamento básico, ou a escolas boas, por exemplo, eles não desenvolverem tanto o aspecto, no caso da inteligência, né, do cérebro, eles não conseguem ficar tão bons, né, quanto os franceses ou quanto os europeus? Será que isso é um fator muito importante, digamos assim? Porque, cara, isso começou a coçar minha cabeça. Cara, assim, muito absurdo isso. Até porque, por exemplo, em dias que os policiais entram na comunidade, em dias de troca de tiro, tiroteio, as crianças não vão para a escola, por exemplo. Será que isso afeta muito mesmo? Será que existe um efeito disso muito grande? Então, eu acho que a comparação talvez não seja só entre França e Brasil, mas entre, pô, sei lá, uma criança que tem qualidade de sono e a outra que não tem. Uma criança que tem acompanhamento médico e a outra que não tem. Uma criança que tem estímulo constante na escola e se tornar mais inteligente, se desenvolver, e a outra criança que não tem isso. Então, eu penso que isso é deveras importante. Isso é muito importante. Uma criança que tem esse acompanhamento e outra que não tem. Uma criança que tem estímulos e incentivos e a outra que não tem esse tipo de estímulo. Eu acho que isso é muito importante. Outro ponto agora que eu queria chegar, que eu achei muito interessante, é que, beleza, Henrique, a gente falou que o PSG é um grande time francês, a gente falou que a França é a grande, né, a fábrica de craques mundial, mas tem um ponto muito importante nisso. Por que a Ligue 1 não é o melhor campeonato do mundo? Por que a Premier League é o melhor campeonato do mundo? Se os franceses são apaixonados por futebol, se a França é a grande fábrica de talentos, por que a Ligue 1 não é melhor nem que o Brasileirão? Eu tô falando a verdade pra você. Eu prefiro 10 vezes assistir o Campeonato Brasileiro do que assistir a Ligue 1. Sinceramente. Eu prefiro 10 vezes assistir, sei lá, um Flamengo e Palmeiras do que assistir um PSG e Le Havre. Entende? Porque o Flamengo e o Palmeiras têm muito mais a acrescentar que os outros 19 times do campeonato francês. Por que só o PSG é um time muito bom? Eu acho, e eu peguei um ponto muito forte, eu acredito que a França ela é um pouco diferente da Inglaterra nisso. Porque a Inglaterra ela é a grande compradora de talentos. Por exemplo, surge um jogador Inglaterra barra Barcelona e Real Madrid. Surge um grande jogador, por exemplo, agora que o Florentino Pérez está fazendo essa janela. Surge um grande jogador, sei lá, como o Dumfries na Holanda. Ele vai lá e paga 100 milhões. Estou dando um valor hipotético, tá? Surge um grande jogador como o Olise na França, em tal lugar. Ele vai lá e paga 250 milhões. Valores hipotéticos, tá bom? Ou o Arsenal paga, vamos lá, surgiu o Saliba no Saint-Étienne. O Arsenal vai lá e paga e compra o Saliba. Porque o grande budget, né? O dinheiro no campeonato inglês não está no mesmo lugar que o dinheiro no campeonato francês. Olha que parada louca. Porque, por exemplo, a Inglaterra tem a maior casa de aposta do mundo, que é a Bet365. Então, a Inglaterra, eu imagino que existe muito mais incentivo para você transmitir o futebol inglês do que transmitir o futebol francês. Até porque o futebol inglês é muito melhor que o futebol francês. Eu estou falando de ligas. Eu estou falando da Liga Premier League e da outra liga, Ligue 1. Então, por quê? Se a França é essa bananada, não é bananada, se a França é esse... Eu esqueci a expressão que eu iria utilizar. Mas por que a França, se é a grande fábrica de talentos mundial, não ser essa grande potência também a Ligue 1? E eu comecei a tentar entender isso. E a França ela faz basicamente o que o Brasil faz. Ela faz grandes craques como Camavinga, como Saliba, como Tchouaméni, como Doué, como Mbappé, como Olise, e ela exporta esses jogadores. Da mesma maneira que o Brasil. Ela exporta talvez também na mesma idade, sem eles ter o auge ainda. Ele não está no auge ainda, ela vai lá e exporta esse cara. Ela vai e manda esse cara para Inglaterra, para Barcelona, para Real Madrid. Normalmente ele vai para Inglaterra primeiro, depois ele bate no Barcelona ou no Real Madrid, porque é o grande sonho dele por causa de Messi ou Cristiano Ronaldo, por ser fã. Por exemplo, Mbappé saiu do Mônaco, foi PSG, depois Real Madrid. Camavinga, Rennes, Real Madrid. Saliba, Saint-Étienne, depois Arsenal. Tchouaméni saiu do Bordeaux, foi para o Mônaco, depois Real Madrid. Doué saiu do Rennes, depois PSG e provavelmente daqui a 2, 3 anos vai para o Real Madrid da vida. Por mais que o PSG seja o grande time hoje, as pessoas querem jogar no Real Madrid porque é o maior campeão, porque é o grande time, né? E o Real Madrid compra tudo e todos, porque é o maior time do mundo. Mas a França, ela faz basicamente a mesma coisa que o Brasil. Ela vende e exporta esses grandes craques. Por que a França faz isso? Porque o grande budget na Liga Inglesa é diferente do budget na Liga Francesa. Na Liga Inglesa é patrocínio, bet,
é torcida, é direito televisivo. Na França não tem tanto disso, porque não tem tanto incentivo relacionado a futebol francês, porque a liga não é tão boa. Então, diferente do PSG, que é sei lá, rainha do xadrez, que ela é diferente de todos os outros peões, que são Le Havre, Saint-Étienne, Bordeaux, Rennes, Olympique de Marseille e vários outros, né? Que é PSG e mais 19. Esses outros 19, eles basicamente são incentivados a vender essas grandes estrelas que surgem nos times deles por 80, 120, 150 milhões para um grande time como o Barcelona, como o Real Madrid ou como Arsenal, como o Manchester City, como Chelsea. Por que eles fazem isso? Porque o dinheiro está nisso. O dinheiro não está em bet e em patrocínio, talvez televisivo, em direito televisivo. O dinheiro está mais em vender jogador. Porque talvez se um Le Havre não vende um jogador muito bom quando aparece, ele não consegue estruturar, ou fazer dinheiro, ou fechar a conta. Entende? Por exemplo, quando o Mirassol vendeu Luiz Araújo para o Flamengo, eles fizeram um dinheiro e conseguiram estruturar e transformar aquilo num time. Basicamente, os times pequenos, né, da França, que existem vários, PSG mais 19, eles fazem dinheiro assim. Eles exportam os craques que estão nos times, ou para o PSG, né, que é o grande diferentão, ou para os times afora, que são Barcelona, Real Madrid e os times que eu já te falei. Então, cara, que loucura, porque o PSG é o grande time mundial hoje, a França é a grande seleção mundial, mas os times de Paris, os times da França, não são tão bons assim. É uma liga de terceira prateleira. Eu consigo citar pelo menos umas 6 ou 7 ligas que são melhores que a francesa. A liga inglesa, a liga espanhola um pouco melhor porque tem o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, a liga italiana, a liga brasileira, a liga árabe. Eu acredito que é melhor de ver que a liga francesa, que tem times melhores, por exemplo, como Al Nassr, Al Ahly e Al Hilal. A liga portuguesa, não sei. Eu acho que a liga portuguesa e a liga francesa estão no mesmo patamar aqui. Apesar da liga portuguesa ainda ter Porto, Benfica e Sporting, que ganhariam de vários times franceses. Eu acredito que a liga portuguesa ainda é melhor que a liga francesa. Olha a que ponto chegamos. Que loucura. Então, os clubes franceses eles não têm o mesmo dinheiro que os clubes espanhóis e os clubes ingleses. Então, eles fazem dinheiro exportando grandes craques, assim como os clubes brasileiros. Por exemplo, o Vasco vai ganhar muito dinheiro se o Rayan ganhar a Copa. O Vasco vai ganhar dinheiro com o Rayan. É assim que ele consegue estruturar e trazer dinheiro para o clube. Assim como outros times, o Palmeiras com o Endrick, com Estevão. É assim que os clubes no Brasil e quase no restante do mundo sobrevivem. Diferente na Liga Espanhola e na Liga Inglesa, por exemplo, que eles ganham com direitos televisivos, que ganham com bets. No resto do mundo também. Mas se o Flamengo chegar e oferecer 150 milhões no Vinícius Júnior, o Flamengo não vendeu uma loucura muito grande, porque o Flamengo precisa daquele dinheiro para remunerar, para trazer outros jogadores e para continuar sobrevivendo. Então, o grande objetivo dos times da Liga Francesa e da Liga Brasileira é fazer grandes craques e exportá-los para fora, para fazer dinheiro, para fazer money, que é o que gira o mundo afora. E isso eu fiquei muito encucado com essa parada que eu achei muito engraçado. Então, basicamente, a França produz e a Premier League compra. O Brasil produz e a Premier League compra. É basicamente como se a Ligue 1 e o Brasileirão fossem Harvard. Apesar dos profissionais se formarem... Não, Harvard é uma comparação muito ruim, mas a França é como se fosse uma universidade. Ela é Harvard. Apesar dos melhores profissionais se formarem em Harvard, eles não continuam trabalhando lá a vida toda. Eles vão trabalhar em várias empresas espalhadas pelo mundo. Então, basicamente, a gente pode comparar a Liga Francesa, digamos assim, ou a Clairefontaine, ou o sistema francês, como Harvard. É um outro ponto. Então, a gente já passou por vários pontos nesse vídeo. Um ponto é que a Clairefontaine, o sistema, a proteína, né? É muito bizarro isso. A questão da Liga Francesa ser muito ruim, entende? É uma parada muito engraçada, muito forte, velho. Assim, muito engraçado. Então, um ponto. Se a França produz tantos jogadores bons, porque o campeonato francês continua sendo muito menos competitivo? É uma loucura. E eu que expliquei para vocês, isso acontece porque o modelo econômico dos times franceses é diferente do modelo econômico dos times ingleses e dos times espanhóis. Quando eu falo times ingleses e times espanhóis, eu falo de Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Manchester United, talvez agora, sei lá, o Newcastle, e tem outros times também bons, né, na Premier League, que é a liga mais competitiva do mundo, a Premier League, e também eu acho que a Liga Brasileira é muito competitiva, apesar de agora Flamengo e Palmeiras dominando o futebol brasileiro e o futebol na América. E é um ponto também, porque, tipo, a Argentina é muito melhor que o Brasil como seleção, mas
Se você pegar desde 2019, eu acredito que nenhum time argentino venceu a Libertadores, tá? Eu lembro que, vamos lá, 2019 foi o Flamengo, 2020 Palmeiras, 2021 Palmeiras, 2022 Flamengo, 2023 Fluminense, 2024 Botafogo, 2025 Flamengo. Então, desde 2019 os times argentinos não vencem a Champions, a Libertadores. Mas mesmo assim, a Argentina é melhor que o Brasil. Vai entender, vai entender. Eu acredito que eu deixo essa dúvida e eu gostaria de solucioná-la no próximo vídeo. O objetivo de hoje não era trazer clareza, mas sim trazer informações e compartilhar um pouco com vocês também, um pouco das crenças, um pouco do conhecimento que eu tenho e do que eu tentei estudar um pouco para tentar compartilhar com vocês isso. Por que a França é essa grande fábrica de talentos, grande fábrica de craques, e o Brasil não é isso? Qual que é a diferença dela para o Brasil? E como que funciona? Por que a Liga Francesa também é tão fraca? Mesmo assim é tão fraca, apesar da França ser a grande fábrica de talentos. Então, acredito que esse é o começo do canal, esse é o primeiro vídeo. A gente aqui vai falar sobre esporte, sobre negócios, sobre política, sobre tudo o que acontece no mundo. O meu objetivo é fazer pelo menos um vídeo por dia para vocês. Eu espero subir esse vídeo antes ou depois que o jogo da França acabar, eu quero subir e colocar esse vídeo no ar. E esse é o primeiro vídeo. Então, eu não sei se ficou tão bom quanto eu esperava, mas é o primeiro e o primeiro é sempre muito especial. Então, eu agradeço a você que ficou até o final. Eu peço para que você se inscreva no canal, para que você se curta esse vídeo, para que você envie esse vídeo para o grupo da família, para várias outras pessoas. E eu agradeço pela sua audiência até aqui. Lembrando, mais uma vez, a gente vai falar aqui sobre negócios, sobre esporte, sobre política, sobre geopolítica, sobre vários assuntos assim que rodam o mundo e alguns enigmas, algumas teorias da conspiração. Mas muito obrigado pela sua audiência até aqui. Valeu, um abraço. Eu espero.